Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje, a oração coleta da missa de hoje, ela tem um aspecto, vamos dizer com uma palavra bonita, um aspecto estaurológico, isto é, tem um aspecto de cruz. A oração coleta é aquela oraçãozinha, aquela primeira oração que o padre diz logo depois do ato penitencial, durante os dias de semana e depois do glória aos domingos, né? Oremos. Muito bem. Escutemos novamente e vamos ver se vocês conseguem perceber esse aspecto de cruz que está presente nesta prece da igreja para nós. Nós os pedimos, ó Deus, que o vosso Espírito nos transforme com a força dos seus dons, dando-nos um coração capaz de agradar-vos e de aceitar a vossa vontade. Então a igreja pede o Espírito Santo, que o Espírito Santo venha com todos os seus dons, que este Espírito Santo transforme o nosso coração, que este Espírito Santo nos dê um coração que agrade a Deus e que aceite, um coração capaz de aceitar a vontade de Deus. Eis aqui o aspecto de cruz que nós encontramos. A igreja pede o Espírito Santo para que ele nos torne capaz, que torne os nossos corações capazes de aceitar a vontade de Deus. Ora, isso pressupõe uma vontade dolorosa da parte de Deus, uma vontade crucificada da parte de Deus, uma vontade de cruz da parte de Deus, porque Deus não precisaria se esforçar tanto se a vontade fosse de acordo com a nossa vontade, se a vontade fosse gozosa, isto é, se você ama doce, ama chocolate, não tem problema com engordar e não tem diabetes, e alguém lhe oferece uma torta de chocolate, misericórdia, venha cá, não tem dificuldade nenhuma, você não tem problema nenhum, você não tem problema para engordar, você não tem problema com o seu peso, você não é diabético, você ama chocolate, você ama aquela torta, a pessoa ofereceu aquela torta, muito bem, venha. Mas quando alguém lhe oferece, quando alguém lhe pede algo que não está de acordo com a sua vontade, que é diferente da sua vontade, ou até mesmo contrário à sua vontade, aceitar aquilo nos custa. Pois bem, é este dom que a igreja está pedindo para nós, seus filhos, porque a igreja conhece que nós muitas vezes não queremos a vontade de Deus, porque às vezes a vontade de Deus se apresenta de uma maneira dolorosa, que exige muito de nós, e que para aceitar a vontade com amor, não apenas com resignação, isto é, não apenas como um escravo acorrentado que aceita as chicotadas, porque afinal de contas vai fazer o quê? Ele está acorrentado mesmo, né? Ele está preso ao tronco, não tem o que fazer. Não, como alguém que aceita o que Deus envia, que aceita a vontade de Deus, porque sabe que ela é sempre amorosa, mesmo quando dolorosa, que ela é sempre para o nosso bem, mesmo quando não parece ser. Pois bem, se nós olharmos a primeira leitura de hoje, nós veremos que este aspecto de alguma maneira se fez presente na vida de São Paulo. São Paulo está em Jerusalém, uma confusão danada, porque começaram a dizer que ele estava pregando contra o templo, as mesmas acusações que um dia lançaram sobre Jesus, que ele pregava contra o templo, que ele pregava contra Moisés, que ele era um revolucionário, que ele era um herético, e aí os judeus queriam linchá-lo, matá-lo. Ele é preso pelos romanos, os romanos
sabendo que ele era um cidadão romano, então tiveram um maior cuidado ainda. E aí ele tem a oportunidade, estou aqui resumindo este grande capítulo, ele consegue falar para os judeus, expõe a sua doutrina, mas como ele é cidadão romano, ele será transferido para Roma. E aí, os últimos versículos da primeira leitura de hoje, Atos dos Apóstolos, capítulo 23, versículo 11. Então, Paulo estava preso, o Espírito Santo veio e disse: o Senhor se aproximou de Paulo e lhe disse: tem confiança. Assim como tu deste testemunho de mim em Jerusalém, lembra que ele pregou com destemor, com valentia, com coragem, pregou ali diante dos judeus e dos romanos, dos judeus e dos pagãos, dos fariseus e dos saduceus, ele pregou com clareza. Muito bem, aí vem o Espírito e diz: tem confiança, assim como tu deste testemunho de mim em Jerusalém, é preciso que tu sejas também minha testemunha em Roma. Ora, como será que São Paulo ouviu isso? Vamos aqui nos colocar no contexto. São Paulo tinha pregado, o seu ministério estava sendo muito fecundo, convertendo muitas pessoas para Cristo. Ele já tinha fundado várias comunidades. Roma era o centro político e cultural do mundo até então conhecido. O Espírito vem a ele, ao coração dele, e diz: confiança, confiança, rapaz, confiança, meu santo, você vai dar testemunho de mim lá em Roma. Ora, ele pensou: eu vou converter Roma, porque entenda, se ele já tinha feito isso, se Deus tinha se utilizado dele como instrumento em tantos lugares, eu vou pregar a palavra em Roma, eu vou ganhar muitos corações para Jesus em Roma. Mas ele não ia dar testemunho de Jesus em Roma da mesma maneira que tinha dado testemunho de Jesus em Jerusalém. Embora o Espírito tenha falado ao coração dele simplesmente o quê? Assim como tu deste testemunho em mim em Jerusalém, é preciso que tu sejas também minha testemunha em Roma. Mas lá ele daria testemunho de Cristo, derramando o seu sangue, morrendo por causa de Cristo. O Espírito Santo, meus santos, ele muda as nossas perspectivas. Ele é livre e libertador. Ele não se atém aos nossos sonhos, às nossas perspectivas e às nossas vontades. Mas mesmo quando ele muda os nossos planos, é sempre para o nosso bem, para a maior glória de Deus e para a nossa maior felicidade. Ali em Roma, São Paulo vai ser testemunha de Cristo da maneira mais perfeita, como até então não tinha sido. Ele nunca tinha sido testemunha de Cristo como o foi em Roma, derramando o seu próprio sangue por amor a nosso Senhor. Embora quando São Paulo aquilo ouviu, desta maneira não compreendeu. Meus irmãos, o que é que isso significa? Significa que quando nós invocamos o Espírito Santo, quando nós pedimos o Espírito Santo, devemos estar cientes que quando ele vem, ele queima tudo, ele transforma tudo. Isto é, se você pede: vinde Espírito Santo, tudo aquilo que for simples, aquilo que for pecado e aquilo que for meramente humano será queimado. Só permanecerá aquilo que for de Deus. E nós às vezes, quando, graças a Deus, já demos vamos lá, às vezes somos apegados ao pecado,
E quando você pede, Espírito Santo vem, Ele vai queimar os seus ídolozinhos de pecado. Às vezes somos apegados a coisas que não são pecado, mas que são meramente humanas, que não são a vontade de Deus. E quando o Espírito Santo vem, Ele queima também todas essas coisas. Mas aquilo que é de Deus permanece, e outras coisas Ele mesmo constrói. Então precisamos pedir ao Espírito Santo com esta consciência de que as coisas serão mudadas, mas pedir ao Espírito Santo com essa confiança que nós estamos pedindo que o amor de Deus venha sobre nós. São Basílio Magno, falando a respeito do Espírito Santo, ele diz, falando dessa transformação que o Espírito Santo opera, ele diz: por ele os corações são elevados ao alto, os fracos são conduzidos pela mão, os que progridem na virtude chegam à perfeição. Ele ilumina os que foram purificados de toda mancha e torna-os espirituais pela comunhão consigo. Essa transformação que o Espírito Santo faz. Mas por que é que eu falei isso antes? Para que não fique uma visão romântica do Espírito Santo. Ele faz tudo isso, Ele nos faz progredir no amor, Ele nos faz progredir na virtude, Ele levanta os fracos, Ele ressuscita os mortos, Ele transforma os desanimados, Ele faz tudo isso. Mas entenda, muitas vezes tudo isso com dor, às vezes tudo isso com lágrimas, porque às vezes, não obstante fracos, gostamos das nossas fraquezas, às vezes mortos, mas apegados àquelas realidades sem vida, mas que nós não queremos. Uma parte de nós suplica o dom do Espírito que dá vida, outra parte gosta daquelas realidades de morte que estão presentes no nosso coração. Então Ele faz tudo isso, mas Ele faz tudo isso às vezes com lágrimas nos nossos olhos, porque tem um aspecto de dor e de renúncia. São Cirilo de Alexandria, falando também do Espírito Santo, ele diz: o Espírito, vês como o Espírito transforma noutra imagem aqueles em quem Ele habita. Quando o Espírito Santo vem, Ele transforma a pessoa, Ele dá uma outra imagem à pessoa. Então aí você diz: nossa, que maravilha, eu serei um outro homem, eu serei uma outra mulher, eu serei restaurado, eu serei quebrantado e construído novamente. Isso mesmo, meu irmão, minha irmã, maravilha. Só que saiba, ser um outro homem significa deixar morrer o homem velho. Ser uma outra mulher significa morrer para as coisas de antigamente. E às vezes nós queremos as duas coisas. Nós queremos nascer de novo, mas nós queremos continuar vivendo da maneira de antigamente. Nós queremos que se conciliem duas realidades que em si são inconciliáveis. É por isso que, de alguma maneira, o Espírito Santo vem e ele faz violência. Isto é, você pede que o Espírito Santo venha e de alguma maneira isso vai machucar algo em você. Mas não tenha medo. Peça: vinde Espírito Santo, transforma o meu coração, quebra as durezas da minha alma, mesmo que depois eu me arrependa de isso ter pedido, mas eu já assinei o documento, eu já pedi, está aqui, Senhor, eu quero que a tua vontade seja feita e que a minha vontade seja desfeita. Quando você diz seja feita a vossa vontade, você está dizendo seja desfeita a minha vontade. Quando você diz sejam realizados os projetos de Deus, você está dizendo sejam destruídos os meus projetos, por mais belos que assim eles se me pareçam. Sejam feitos, Senhor,
os vossos projetos. Então diz São Cirilo, o Espírito Santo, ele muda tudo, ele muda a imagem de tudo. Ele não disse isso, mas com outras palavras ele está dizendo, ele queima tudo. É o fogo abrasador que sai queimando e mudando a imagem de todas as coisas. Ele muda a imagem daqueles em que ele habita. Facilmente ele os faz passar do amor às coisas terrenas à esperança das realidades celestes. Maravilha, misericórdia, que bênção. Ele muda os nossos corações, de modo que aqueles corações que amavam, que gostavam tanto das coisas, apenas das coisas do mundo, ele faz com que aquele coração se afeiçoe às coisas do céu. Só que, neste processo de mudança, alguma dor acontece. Então é isso que nós precisamos estar cientes. Nós gostaríamos que e Deus pode, mas normalmente Ele não faz assim. Nós gostaríamos o quê? De um coração ruim, um coração bom. De um coração que ama as coisas do mundo, para um coração que ama as coisas de Deus. Plim. Mas, meus santos, nós não queremos o percurso da cruz, por meio do qual esta transformação acontece. É no caminho da cruz que a transformação vai acontecendo. E aquele coração que amava e tão apegado e que só olhava, ou que pelo menos grande parte do seu coração se encantava com as coisas passageiras, vai pouco a pouco, com dor, aprendendo a verdadeira sabedoria e colocando a sua esperança nas realidades espirituais. E esta obra, às vezes lenta, às vezes rápida, é obra do Espírito Santo. Por isso que precisamos pedir e suplicar o Espírito Santo. Continua São Cirilo de Alexandria. Ele os faz passar do amor das coisas terrenas à esperança das realidades celestes, e do temor e da indecisão à firme e generosa fortaleza de alma. Do temor da cruz, do temor da vontade de Deus, do temor de que Ele me faça sofrer o que eu não consiga suportar, do temor de que a sua vontade seja muito diferente da minha. Ele faz com que esse coração tão temeroso, faz com que ele ame generosamente a Deus e diga com toda alegria e confiança: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Por isso, meus santos, termino com a mesma oração com que a igreja hoje iniciou a Santa Missa. Nós os pedimos, ó Deus, que o vosso Espírito nos transforme com a força dos seus dons, dando-nos um coração capaz de agradar-vos e de aceitar com alegria a vossa vontade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.